Olá! Vocês sabem, assim como eu, que nós somos grandes antenas, emitindo e captando energia, vibrações, recebendo então influências, né, do meio, das pessoas e influenciando também todo o nosso entorno. E conta-se uma parábola que um homem, um viajante, ele estava muito cansado e aí ele entrou no paraíso sem saber. E havia muitas árvores ali. E ele, cansado, deitou debaixo de uma e pegou no sono. E todas as árvores do paraíso eram árvores do desejo. Quando ele acorda, ele diz: nossa, eu estou com tanta fome, como eu gostaria de ter algum prato bem suculento. E de repente aparece um prato bem suculento, bem gostoso. E a fome dele era tanta que ele nem se preocupou de onde aquilo vinha, ele comeu rapidamente. E quando estava satisfeito, ele pensou: nossa, como seria bom se eu tivesse algo para beber. E no mesmo instante, uma taça de vinho aparece para saciar a sua sede. E aí ele já põe mais atenção, né? E ele fica percebendo que algo não estava certo. E ele pensa assim: o que será que está havendo? Será que existem espíritos demoníacos aqui ao meu redor, né? E aí, nesse momento, espíritos ferozes, né? Feios, assustadores aparecem. Ele tem um pensamento: agora eu serei assassinado com certeza. E ele é assassinado. Então vejam, essa parábola tem um significado bem grande, porque nos mostra que a nossa mente é a árvore dos desejos e que tudo aquilo que nós pensamos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos conseguir, o universo vai trazer para nós. Claro que aquele homem, né, tinha pensamentos ruins, porque, poxa, ele foi alimentado, serviram vinho e ele achava que eram espíritos ruins, né? E como ele pensou isso, a árvore era do desejo, assim aconteceu. Mas nós também deixamos entrar na nossa casa interior, na nossa casa íntima, muita influência negativa. Nós assistimos na TV programas, filmes, que só trazem coisas ruins, né? De violência, de guerra, de corrupção, né? A nossa própria sociedade também nos bombardeia com esse tipo de influência, de pensamentos ruins, né? Tanta violência, tanta agressividade, e nós ficamos à mercê de tudo isso. E então, com as nossas palavras, quando reproduzimos sentimentos negativos, ruins, nós estamos fazendo com que se criem pensamentos. Esses pensamentos, eles vão refletir em sentimentos, em emoções, estas em comportamento, e nós vamos estar aí num círculo vicioso. Pensem que nós geramos de 60 a 95 mil pensamentos por dia. Então imagine a influência que eles têm nessa cadeia que eu falei, né? Pensamento, sentimento, emoção, atitudes, né? Comportamentos. Então, se nós colocarmos a nossa inteligência, a nossa emoção a nosso favor, se a gente utilizá-las, né, inteligência e emoção, para que a gente vibre coisas boas, para que a gente pense em coisas boas, para que tenhamos uma fé robusta que nos dê a esperança necessária de que conseguiremos obter as coisas, de que o mundo uma hora vai mudar, né? Quanto mais a gente vibrarmos positivamente, melhor será. Porque realmente a nossa cabeça é essa árvore dos desejos. E a vida é esse bosque do paraíso, que está aí e acaba devolvendo aquilo que pensamos. Então, eu assisti um vídeo do Bruno de Oliveira no Instagram, de agosto agora de 25. E ele diz que Martin Seligman conseguiu provar e comprovar a eficácia de uma mente que funciona de modo otimista. Então, ele nos recomenda que comecemos a exercitar nossa mente para obter aquilo que desejamos. E eu vou encerrar esse vídeo com a frase do próprio Bruno, onde ele nos diz assim:
Pare tudo e pense sobre isso hoje, sobre a força do nosso pensamento. Agora, nos próximos dias, e não desista de pensar nisso até conseguir mudar a sua frequência mental para melhor. Então, nós sabemos dessa influência, né, do nosso pensamento na nossa vida e na vida de quem está conosco, mas nós deixamos seguir. Então, como o Bruno falou, agora não vamos permitir mais que isso aconteça. Vamos fazer o que Jesus nos pediu, vigiar e orar. Vigiar os nossos pensamentos e orar para que eles sejam sempre melhores, se quisermos realmente nos sentir bem. Vamos refletir? Fique com Deus.